A escolha do curativo, bases e critérios, uma pincelada bem genérica. Existem mais de 20 categorias e tipos de curativos diferentes hoje em dia. Hidrocoloides, alginatos, etc., etc., espumas e por aí fora. E, pelo menos até o dia em que eu preparei essa apresentação, existiam em torno de uns 2.000 produtos para a gente escolher para usar nas feridas aí pelo mundo afora. Então, nós precisamos conhecer as propriedades dos curativos que a gente decidiu utilizar e entender a dinâmica da cicatrização, né? Essa parte da dinâmica da cicatrização, já tivemos belíssimas palestras anteriores, né? Nós montamos o evento de tal forma que fosse havendo um crescendo do ponto de vista de teoria e de fisiopatologia para que a gente chegasse ao final já sabendo como a gente vai usar esse material, como a gente vai escolher esse material. Primeiro, a gente tem que decidir quais são os objetivos do tratamento que a gente vai fazer, né? Primeiro, cicatrizar as feridas, minimizar as sequelas, eventuais incapacidades, feridas em áreas de flexão, né? Com o mínimo de dor e o máximo de conforto para o paciente, otimizando as atividades físicas, sociais e psicossociais desse paciente. Quando a gente fala em otimizar essas questões sociais do paciente, entra o conforto do paciente com aquele curativo que você está colocando, o controle do odor, né? A gente com frequência vê a vovozinha que está lá com aquele... Mas, doutor, o que é que eu faço? O meu neto chega perto de mim e fala que eu estou fedendo, né? Então, tudo são coisas que a gente precisa encarar quando a gente escolhe um curativo. E minimizando os custos. Os 2 critérios que nós temos mais abrangentes os critérios baseados nas características do paciente e os critérios baseados nas características da ferida. Que fatores considerar para a gente traçar a tática e a técnica que nós vamos abordar para aquele paciente? É preciso ver carga microbiana, né, o biofilme, precisamos ver se essa lesão está adequadamente oxigenada. Há tecidos que precisam ser extirpados, há que desbridar, não precisa. A otimização do exudato. O exudato é um negócio... nós todos sabemos o que é que o exudato faz com a pele do entorno, o que é que o exudato provoca. Prover a umidade do leito. A Mara falou bem sobre isso logo há pouco. E a gente tem que ter um cuidadinho para não confundir leito úmido com leito encharcado, né? Há feridas que têm um bom exudato, e esse exudato ele já é o fator de umidificação do leito daquela ferida. A gente não precisa acrescentar mais nada. O leito já está úmido, né? Porque eu sempre falo, tem um bom colesterol e o colesterol não tão bom, também tem um bom exudato e tem um mau exudato. Baseados nas características do paciente, a gente tem que passar pela idade do paciente, a existência de outras doenças, doenças endócrinas, diabetes, hipotireoidismo, condições hematológicas desse paciente, anemia e etc., enfermidades cardiopulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, se ele tem infecção sistêmica, se há alguma doença vascular periférica que esteja atrapalhando uma adequada perfusão vascular, se há um retorno venoso adequado, drenagem linfática eficaz, doenças imunológicas, as colagenoses em geral, lúpus, dermatosclerose, o estado nutricional do paciente, enfermidades gastrointestinais, pacientes com problemas de hipovitaminose, pacientes desnutridos, deficiência proteica, doenças hepáticas que promovem certas situações de desnutrição. A obesidade é algo que é diferente a nossa receptividade. Quando entra um paciente que você vê que ele está enfaixado, ele deve ter alguma ferida,
e ele não é obeso, e esse mesmo paciente, quando ele entra, ele é obeso. Você já percebe que o desafio vai ser muito maior. Paciente usando certos tipos de drogas que têm um impacto negativo na cicatrização. Lina Moneta, por favor, para a mesa. Obrigado. E a mobilidade do paciente. O paciente acamado, ele anda, ele trabalha, ele é um sedentário, ele é um cadeirante, ele é carteiro, ele é mecânico. Coisas que a gente tem que considerar, toda essa telinha ali, nós temos que considerar na primeira abordagem do paciente para que a gente tenha a decisão do tipo de curativo que a gente vai usar. E a capacidade que esse paciente tem, ele e os seus familiares, os seus acompanhantes, de entender as determinações que a gente está fazendo, de entender como é que o curativo vai ser feito. Então, tem que ver o QI do paciente, o estado mental e cognitivo. Né? Eu vou contar rapidamente uma história que o Dr. Francisco teve um paciente que explicou bem direitinho a bota de una, colocou a bota, e esse paciente desapareceu. E voltou alguns meses depois, com um curativozinho lá na perna, e, doutor, o senhor desapareceu? O que foi que houve? O senhor parou de usar a bota? Não, doutor, estou com a bota aqui. O paciente cortava pedacinhos da bota e colocava na ferida. Então, ele só foi para a nova avaliação com o doutor Francisco quando a bota acabou. Bom, esse paciente, né, aquele cuidadinho de não deixar identificar o paciente nas fotografias, isso aí é um drama, é muito difícil você cicatrizar a ferida de um obeso, porque é difícil de você controlar o edema que tem na perna do obeso. Bom, a localização é um fator decisivo para se escolher que curativo vai usar. Vejam as diferentes situações e que, certamente, você não vai escolher o mesmo tipo de curativo para todas essas lesões. Feridas em articulações, em dobras, planta do pé, áreas de pressão, são fatores importantes na decisão, e nós vamos ver quando cada um dos palestrantes abordarem os específicos curativos. O estágio de evolução. Provavelmente você não vai usar o mesmo curativo nessas fases aí. Né? Você vai ter alguma coisa diferente, você tem que decidir. Ou não. Você vai ver isso e vai decidir o que é que você vai fazer. Né? 3 situações diferentes. Esse ali é o mesmo paciente, né? Numa fase inicial e depois... A gente normalmente não vai usar o mesmo curativo do início ao fim. Pode até acontecer isso, mas geralmente, quando a ferida fala, né, eu não sabia que ela ouvia, mas a Mara nos convenceu que ela ouve também. Mas a ferida vai dizer a você o que é que precisa ser feito dali para frente. Fases diferentes de uma mesma ferida. O tamanho da ferida, uma ferida desse tamanho, essa pequenininha, isso vai influir em que tipo de curativo você vai tocar o tratamento desse paciente. Né? A profundidade. Você tem uma ferida tunelizada, você vai ter que escolher um curativo que seja eficiente para esse tipo de ferida. Né? Você tem que medir essa profundidade, né? Tem os recursos de medir, você bota lá o estiletezinho, vê, ela tem 2 centímetros, e você, neste caso, eu escolhi um alginato nesse formato. Mas tem o alginato no formato de tirinha, e assim por diante. Você vai escolher na medida em que você vai examinando a ferida e o paciente. Qual é a profundidade dessa ferida? Tem que ser avaliada. Se tem infecção, se está colonizada, se está infectada, se está criticamente colonizada, né, se é só infecção local, se é sistêmica também. Condições dos tecidos do entorno da ferida é um elemento fundamental para você decidir o que é que você vai colocar. Quer dizer, se você coloca, por exemplo, um hidrocoloide com bordas nessa ferida, você vai ter problemas. Né? Quer dizer, uma pele que provavelmente eu não colocaria um hidrocoloide aí, colocaria outra coisa. Então, essa imagem do entorno vai também decidir, lhe ajudar na decisão. Essa ferida aí,
todo muito exudato, muito eczema, suja. Já essa pele desse entorno já é uma pele mais amigável, uma ferida profunda, mas com uma pele bem amigável. A pele do entorno a gente pode considerar uma pele sadia, mas aí não é uma ferida já tão crônica. Isso aí o paciente teve um trauma, fez um hematoma gigantesco, né, com necrose de pele. Então, nós fizemos o desbridamento e está aí. Mas a pele do entorno é uma pele amigável, receptiva. A aparência do leito. Aí. Tem tecido necrótico? Tem. Tem debris, tem necrose, etc. Né? Essa ferida, por exemplo, já está numa situação bastante amigável. Tá? O exudato é o grande vilão dessa história toda. Isso aí é uma ferida isquêmica por vasculite. Né? Ferida seca, absolutamente seca. Essa ferida precisa ser umidificada. É diferente se você pega, por exemplo, essa ferida que já tem exudato sobrando. Né? Está aí atravessando a bota de Unna. Os tipos são esses que vocês vão ver na sequência. Né? E uma informaçãozinha final, um nível adequado de umidade na interface entre o leito da ferida e o curativo que você escolheu é considerado crítico para a cicatrização das feridas. A capacidade de controlar os níveis de hidratação nesta interface é o critério para a avaliação da performance de um curativo oferecido pela indústria. A umidade evita a formação da escara, que atua como uma barreira à formação do tecido novo. Se antigamente, no passado, a gente procurava secar a ferida, né? Anacepitil, e rifocina, a intenção era secar a ferida, criar a casca. Só que a ferida continuava embaixo daquilo ali. Hoje você evita que a casca evolua e se forme. E tem essa tabelinha que eu achei muito interessante para diminuir a umidade, né? Ou seja, aumentar a absorção. A esses curativos, eu botei hidrocolóide um pouco em destaque, porque eu não assimilo muito essa ideia de que numa ferida que tenha muito exudato, eu não sei se o hidrocolóide, se eu recomendaria o hidrocolóide, né? Mas você vê isso nos livros. Né? Para manter a umidade, aí sim, eu gosto muito do hidrocolóide quando eu quero manter a umidade da ferida. Os colágenos, os filmes transparentes, etc., para aumentar a umidade, realmente são os hidrogéis. Aproveito e já chamo o Dr. Marcelo